Vamos então dar início e começar aqui, né, a programação. O que nós vamos aprender dentro desse form vai ser o seguinte, vai ser cadastrar, né, valores, então cadastrar aqui itens através dos text box, essas caixas de texto que nós inserimos, fazer cálculos também para conseguir saber aqui, né, os valores totais, trabalhar aí com outros tipos de captura de botões, né, como aqui nós temos os radio buttons também, trabalhar com as abas aqui acima. Vamos aprender a salvar então os registros, modificar, fazer exclusão. Vai ficar bem completa aí essa nossa primeira parte do form. Aqui eu só vou diminuir um pouquinho ele, né, porque não teria necessidade dele ficar todo aquele tamanho que nós colocamos inicialmente. E aqui nesses labels, ó, eu aumentei um pouquinho o tamanho para que fique aqui, né, um pouco melhor a visualização. Depois nós podemos aqui ainda fazer então alguns outros ajustes. Vamos lá. A primeira coisa, então, se eu vou começar a salvar os dados, eu preciso saber o nome das caixas. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer o teste com essas três primeiras. Eu tenho a txt código, a txt emissão e aqui a minha txt vencimento. Ok. Vamos, primeiramente, escolher aonde serão salvos esses dados. Inicialmente, eu vou estar salvando dentro do Excel. Depois, nós vamos fazer, então, com que ele salve dentro do banco de dados do Axis. Para que eu possa navegar entre o meu Visual Basic aqui e o Excel, eu posso utilizar esse botão aqui de comando ou utilizar a tecla Alt F11. Mas quando você abre o projeto, ele fica aberto aqui também. Você pode trocar aqui pela barra de tarefas entre um e outro. Eu quero que ele inicialmente salve esses dados a partir aqui, ó, da minha coluna A, né, 1. Então, da minha coluna A na linha 1. Nós vamos referenciar essas colunas no momento ali de salvar dentro do código Visual Basic com números, tá joia? Eu não posso referenciar com letras. Então, a A passa a ser 1, a B 2 e assim sucessivamente. Vamos lá. Vou voltar aqui para o Visual Basic e vou programar, então, primeiro este botão que salva todo o registro. Basta selecionar o botão e dar um duplo clique sobre ele, e ele, então, vai criar o evento, que é o Private Sub, para poder trabalhar, né, o código aqui do salvamento dos registros. Tudo que eu colocar entre o private e o end sub serão comandos voltados apenas para este botão. O que eu faço de início? De início, eu preciso associar, né, a minha planilha. Só que nós não demos nome ainda às planilhas aqui abaixo. Ó. Então, o meu, por exemplo, está como plan 1. Deixa eu só diminuir um pouquinho ele aqui. Ó. Perfeito, para ele ajustar na resolução. Então, aqui na guia de planilhas, ele está como plan 1. Essa planilha que eu vou salvar aqui vai ser a minha planilha de compras. Então, vou deixar aqui, ó, como compras para que fique salva. Eu poderia também, caso você queira, antes de começar a salvar, colocar aqui, ó, os cabeçalhos do que serão cada um daqueles itens. Então, por exemplo, eu tenho aqui inicialmente no meu projeto, vou voltar aqui, ele está no código. Como que eu faço para voltar para o modo de formulário? Ele abre sempre uma janela, né, em cima da outra. Eu posso maximizar aqui, ó, e eu tenho aqui a minha janela do formulário. Vou maximizar ela novamente. Então, aqui nós temos código, data de emissão, data de vencimento. Você pode deixar a primeira linha, caso você queira, para colocar essas informações. Então, aqui eu coloco os cabeçalhos, né, do que serão salvos. Código, data de vencimento e assim por diante. Eu não vou colocar agora, porque depois que eu tiver registrado, eu insiro isso aqui para a gente não perder aí muito tempo fazendo isso. Então, é só para explicar. O segundo é data de emissão. Vou deixar aqui, então, data de vencimento do lado. E aqui, data de emissão. Seriam só para que ele tivesse títulos aqui, né, nos cabeçalhos das tabelas. Depois, quando eu lançar isso aqui no Axis, no banco de dados do Axis, ele joga para mim como título do campo essas opções. Então, seria interessante justamente para isso. Então, deixem a primeira linha somente para o cabeçalho. Vamos lá. Selecionando aqui, né, dando um duplo clique no botão salvar, ele vai cair no evento para que eu possa salvar. Então, eu vou começar trabalhando aqui o comando para associar a minha planilha. Esse comando, ele é o sheets. Você escreve ele aí, né, dessa forma. Ele vai pedir aqui o parâmetro, que é o index, o nome aí da sua planilha. Eu quero associar minha planilha compras. É a única que eu tenho lá, mas vai ter casos, né, nos sistemas que nós vamos ter vários. Então, eu poderia fazer aqui a planilha de compras, a planilha de vendas, a planilha de cadastro de clientes, tudo aqui que eu quisesse. Então, eu poderia dar uma referência para cada planilha ali, eu poderia ter várias, por isso eu tenho que chamar pelo nome.
Perfeito. Chamo pelo nome e dou um ponto activate para a gente poder aqui então trabalhar com ela. Então, activate. Se você quiser que ele complete, ó, quando você estiver digitando, você pode utilizar aí o Ctrl e a barra de espaço. Ele vai completar os comandos. Vou estar passando um pouco mais sobre isso aí na próxima aula, né? Esse foi então o nosso primeiro comando. Na próxima aula nós vamos colocar os demais e finalizar aqui, né, o salvamento desses primeiros 3 itens ali, esses 3 registros dentro da nossa planilha.